Bom dia, pessoal. Estou aqui para a gente fazer essa aula virtual do funcionamento do coração, né? Aqui a primeira aula é sobre o ciclo cardíaco. Nós sabemos que nós temos aí esse caso clínico da paciente que vocês têm em mãos e que é uma paciente que tem aí, provavelmente, no caso, né, HIV e a complicação de tuberculose, não é mesmo? Nesse paciente especificamente, ela tem uma dor torácica, não é? E essa dor torácica aí com tosse e acabando aí levando ao paciente a uma suspeita em função do eletrocardiograma estar alterado de D1, né, até V6, com supra desnivelamento do segmento ST, com convexidade invertida, e isso poupando as derivações V1 e AVR, o que sugere uma pericardite. Então, nós sabemos que o paciente HIV ele é imunossuprimido e as doenças cardiovasculares são maiores, tem maior impacto nesse tipo de paciente, né? Então, muito importante a gente saber que pacientes normalmente que não tem HIV e que tem fator de risco do tipo diabetes, hipertensos, e que são tabagistas ou dislipidêmicos, eles já têm um impacto em função da patogenia da doença, por invasão aí do endotélio vascular. No caso dos pacientes HIV, eles têm um acréscimo de mortalidade e de complicações em função dessa mesma situação endotelial. Por quê? Porque os fatores pró-inflamatórios, que a gente chama, fator de necrose tumoral, fator interleucina 2, interleucina 6, eles estão aumentados nos pacientes com HIV. Isso aumenta a chance de doença coronária, infarto agudo do miocárdio, etc. É raro acontecer doença extrapulmonar nos pacientes normais, que não tem imunossupressão, mas no HIV isso aumenta também. Então, no caso do paciente que tem pericardite, né, geralmente esses pacientes eles melhoram com a posição maometana, que a gente chama de Maomé, da prece maometana, né, fazendo o decúbito ventral para tentar melhorar, e eles pioram a dor quando se coloca em decúbito dorsal, ou posição supina. Então, isso é importante a gente saber, não é? Então, todos esses pacientes HIV positivos, eles têm a mortalidade aumentada e a diminuição da sobrevida. Mais ou menos, cerca de 30% dos pacientes têm risco de infarto em relação ao paciente normal e 52% a mais de doença extrapulmonar, principalmente pericardite com derrame pericárdico, e que geralmente aí nesse paciente, no caso, foi por micobactéria tuberculose, a tuberculose que atingiu aí provavelmente a capa pericárdica do paciente, levando a ele aí uma amostragem inicial num raio-x em moringa, como vocês estão vendo aí, né? Bom, eu queria mostrar algumas curiosidades para vocês sobre o ciclo cardíaco. Então, reparem aqui, eu vou mostrar para vocês. Inicialmente, a fase, deixa eu começar aqui, fase de contração isovolumétrica, né? Nós temos aqui a fase de contração isovolumétrica no início da sístole cardíaca, que marca o tônus muscular é o que marca a fase de contração isovolumétrica, certo? Então, o fechamento da válvula mitral, que você tem no início da curva do ciclo aqui, marca a contração isovolumétrica. Por quê? Porque a movimentação, como é que faz para fazer um slow aqui? Para jogar aqui nessa posição. Aqui na setinha, bem devagar. Ah, tá, ok. Pronto. Nessa fase anterior, na primeira fase aqui, é a fase onde você tem... Se escapar, você vai no pause. Vamos começar de novo. Aqui, ó. É que dá uma escapada. Deixa eu pôr de novo aqui para o senhor. Isso, o senhor pausa aqui.
Isso, aí o senhor volta aqui. Ok. Vai. Então, aqui é a primeira fase do ciclo cardíaco, primeira fase não. Essa é a segunda fase do ciclo cardíaco, a fase de contração isovolumétrica. Então, ela começa aí com o aumento do tônus, o que marca o aumento do tônus da contração ventricular, fazendo o fechamento da válvula mitral, né? Então, repara aqui nessa primeira fase. Depois, efetivamente, a segunda fase, depois efetivamente a terceira fase do ciclo cardíaco, né, em que você vai ter aí, após a contração isovolumétrica, a ejeção ventricular. A ejeção ventricular, ela parte dessa abertura da válvula aórtica, né, fase rápida, né, da ejeção ventricular, e a fase lenta da ejeção ventricular, marcando aí a terceira fase do ciclo cardíaco, em que no final da fase da ejeção ventricular, a fase lenta, né, da ejeção ventricular, você começa com a fase de relaxamento isovolumétrico, em que há o fechamento da válvula aórtica, e que essa válvula então ela se fecha, produzindo o som da segunda bulha, ou a onomatopeia que a gente emite com o som de tá, né? Depois nós temos então, após a fase de relaxamento isovolumétrica, a abertura da válvula mitral, que marca justamente a primeira fase do ciclo cardíaco, então que abre a válvula mitral. Então repara nessa fase aqui, que eu coloquei na segunda fase de contração isovolumétrica, que todas as válvulas, né, no caso a válvula mitral, aqui a válvula tricúspide, a válvula a válvula pulmonar e a válvula aórtica, elas estão todas fechadas. Então a fase de contração é marcada por fechamento de todas. Lembra que eu falei para vocês aqui na válvula mitral, né, em forma de mitra, a gente fala tipo a mitra do Papa, tem um músculo papilar anterolateral, aquele que é suprido pela artéria diagonal, né, que vem da artéria descendente anterior, e a descendente posterior, que vem da artéria coronária direita, que vem da artéria marginal, desculpa. Aqui, o músculo papilar póstero-medial, essa vem da coronária direita. O que supre esse músculo papilar aqui é justamente a descendente posterior, é a única artéria que nutre o músculo papilar posterior, né? Veja aqui a cordoária tendínea, se ligando lá a parte posterior da válvula mitral, né? Então lembra, quando o paciente tem infarto de coronária direita, a descendente posterior ela sofre, faz necrose desse músculo papilar, e então nós temos aí a necrose mais ou menos em 3 dias, rompimento do papilar, insuficiência mitral aguda, porque você perde a capacidade de coaptação desse folheto aqui na região do anel mitral, e esse sangue então ele escoa para dentro do átrio esquerdo com muita velocidade, com muita pressão. Então a edema agudo de pulmão e morte, aumento da mortalidade aí, 70% dos casos vem a morrer em função desse tipo de rompimento de cordóalha, porque não tem adaptação cardiovascular, né? Então a dinâmica é interessante, né? Olha, então nós vamos ver aqui, ó, vejam como funciona, né? Uma outra coisa interessante de mostrar para vocês aqui, por exemplo, na fase diastólica ventricular, veja a válvula mitral aberta, a válvula tricúspide aberta, né? E no final da fase diastólica ventricular, já no finalzinho, início da fase diastólica ventricular, antes mesmo aí da contração isovolumétrica, veja que a válvula mitral ela trabalha em paralelo com a válvula aórtica, então na mesma cavidade, tá? Lembra que eu falei para vocês, os componentes da válvula mitral o átrio esquerdo, parede do átrio esquerdo, o folheto, a cordoalha tendínea, né, a parede do ventrículo esquerdo, a aorta e parede da aorta. Então toda essa cavidade aqui, ela compõe um aparelho valvar mitral. E
lembre então que quando o paciente tem insuficiência da válvula mitral, 50% do sangue que está contido aqui no ventrículo esquerdo, ele vai para o átrio esquerdo e 50% vai para a aorta, né? Então, os pacientes com insuficiência mitral, eles têm uma pré-carga diminuída, né? Tem uma pós-carga diminuída, e durante a fase diastólica eles têm uma pré-carga aumentada. Então, pacientes com insuficiência mitral compensada, sempre pré-carga aumentada e pós-carga diminuída, em função da diminuição do volume de sangue do ventrículo esquerdo que retorna para dentro do átrio, e 50% apenas que vai em direção à aorta. Então a aorta trabalha em paralelo na mesma cavidade com a válvula mitral. Eu queria dar essa aula aqui para vocês, aqui, né, para mostrar para vocês essa dinâmica que é muito interessante. Então essa é a primeira parte do que eu queria mostrar. Tá gravando ainda ou não? Tá, acho que tá 6 aqui, ó. Como é que eu paro de gravar agora? F10. Aí, pessoal, vamos lá novamente. Estamos gravando aqui a parte de focos cardíacos, né? Então, lembra que quando a gente fala de região pré-cordial, nós falamos em região onde estão localizados os focos cardíacos. Então, o foco cardíaco aórtico, o foco cardíaco pulmonar, foco cardíaco tricúspide, mitral e aórtico acessório, esses focos então mostram a região onde é que a gente chama de região, ou a gente batiza de região pré-cordial. Então aqui nós vamos apontar para vocês exatamente esses lugares. Então nós temos aqui a costela, geralmente a clavícula, e geralmente essa clavícula fica por cima aí do primeiro e segundo arco, né? Então esse primeiro e segundo arco nós não conseguimos aí ver em função da clavícula. Depois da primeira e segunda costela, nós temos a terceira costela, né? Então, entre a segunda e a terceira costela é justamente onde fica o espaço onde se localiza o foco cardíaco justo external direito, o que nós chamamos isso de foco aórtico, tá? Justo external, ou praticamente 1 centímetro da região external, né? Aqui você colocando o seu estetoscópio, né? Geralmente você consegue escutar a presença do foco cardíaco, né? Você consegue escutar, fazer a ausculta mesmo nessa região, tá? Deixa eu mostrar aqui as costelas, tá? Então na verdade aqui, ó, se você olhar essa clavícula, ela cai, né? Ela fica mais ou menos nessa região aqui, ó, interferindo na primeira costela e na segunda. Então, a partir da segunda, na margem superior da terceira costela, você tem o foco aórtico, tá? É que esquematicamente não ficou muito bem aqui, depois é bom até a gente corrigir, tá? No mesmo lado, se você for para o outro lado aqui, né, você vai ter então o segundo espaço intercostal esquerdo justo external
ou a 1 centímetro do externo, que vai ser o foco, então chamado foco pulmonar, né, que está representado aqui, ó, tá? Então esses focos, tanto o foco aórtico como o foco pulmonar, veja que a aorta lá representada, né? Quando eu aponto aqui, a aorta é representada lá em cima, e quando eu aponto aqui, né, veja bem, no mesmo lugar, às vezes falha um pouquinho, gente, representando o foco pulmonar. Então, geralmente nós escutamos aqui o componente a segunda bulha, né, dos focos cardíacos na ausculta cardíaca, ok? Então é importante a gente estar lembrando disso, que se dá exatamente durante a fase no final, na fase inicial do relaxamento isovolumétrico, quarta fase do ciclo cardíaco, né? Que nós temos aí a onomatopeia em função da perda de velocidade de sangue que vem aqui da pulmonar em direção à aorta, em direção à artéria pulmonar, em direção à válvula pulmonar, e o volume de sangue que vem da aorta em direção à aorta no período diastólico, que transforma esse som em uma onomatopeia chamada tá, né, por perda de movimento. Você tem perda de energia de movimento, que transforma em energia sonora, que nós chamamos aí de o som de tá, né? É a partir dessa perda de movimento em contato com a válvula pulmonar ou aórtica, que transforma energia de movimento em energia sonora, que nós então chamamos de onomatopeia tá, ok? Então esses são os dois focos, né? No caso, foco aórtico e justo external direito, né? Segundo espaço, justo external direito, acima da terceira costela. Veja bem, então nós temos a primeira costela, segunda costela, terceira costela. Então, um erro aqui gráfico, depois é bom conversar com o Sérgio aqui para nós corrigirmos. Geralmente essa clavícula ela passa por cima aqui desse arco, o primeiro arco, né, do primeiro espaço intercostal, que impede da gente estar analisando. A partir daqui da segunda, a parte superior da terceira costela, nós temos então o segundo espaço intercostal, que é um pouquinho abaixo, tá? Depois nós temos aqui, indo um pouquinho mais adiante, o foco, como é que chama esse foco aqui? Foco mitral, né? Veja, parte média da clavícula, né, para dentro do mamilo, aqui da região mamilar, então o foco mitral. Então, como é que se dá a primeira bulha? A primeira bulha se dá durante a fase de contração isovolumétrica, em que há deslocamento de sangue do ventrículo esquerdo em contato aqui com a válvula mitral, transformando energia de movimento em energia sonora, em que nós chamamos isso de TUM, tá? Assim, primeiro fecha a válvula mitral e depois, subsequentemente, em questão de 0,3 segundos, 30 milissegundos, fecha a válvula tricúspide. Então nós temos aqui o TUM, né? Energia de movimento transformado em energia sonora por perda de energia no fechamento da válvula mitral e válvula tricúspide. Então, quinto espaço intercostal esquerdo, né, para dentro da linha, para dentro, na linha clavicular, para dentro do mamilo, medialmente ao mamilo, ok? Isso seria. Nós também temos aqui na região do apêndice tifoide, chamado foco tricúspide. Foco tricúspide. Então, você veja que a válvula tricúspide está se fechando ali. Nós estamos nessa região. Essa região também você consegue no quarto espaço intercostal, ele irradia para essa região aqui, quarto espaço intercostal esquerdo, justo external, também irradia o foco tricúspide, né? Então aqui você pode fazer esse tipo de movimento e você vai encontrar o foco tricúspide com facilidade. Eu acho que não está representado aqui, mas entre o foco pulmonar e entre o foco tricúspide, que está no quarto espaço, nós temos aqui esse terceiro
né? Que seria aqui em cima da quarta costela, entre a terceira e a quarta costela, nós teríamos aqui então o foco aórtico acessório, que eu vou pedir para depois aí o Serjão representar isso para nós também, tá bom? Então esses focos eles representam para nós, agora eu vou mostrar os pontos, né? Esses focos eles representam para nós os focos, a região pré-cordial, tá bom? Para vocês terem aí a noção do que nós estamos falando. Muito importante vocês estarem olhando isso. A situação de insuficiência mitral, por exemplo, quando nós temos um paciente com insuficiência mitral, lembra que o foco mitral ele se irradia para a região axilar, né? Então, o paciente que tem insuficiência mitral, no foco mitral, o sopro sistólico rude, né? Ele é irradiado para a região axilar. E quando você tira do foco mitral e se aproxima do foco aórtico, esse sopro ele diminui de intensidade, mostrando que realmente o paciente tem uma doença mitral, tá? Então é importante a gente saber disso. Lembrando também que as manobras que melhoram o sopro sistólico é a expiração forçada, né? Decúbito lateral esquerdo, o chamado decúbito de Poisson, certo? E a posição ventral, né? Decúbito ventral, ok? Ok, acho que isso é importante. Tá aqui o coração, agora mostrando para vocês os focos, né? Muito interessante. Gostaria de estar fazendo essa aula com vocês presencial, mas eu acho que já temos nossa colaboração aqui, para que vocês tenham noção do que nós estamos fazendo. Nós vamos talvez agora fazer uma outra aulinha, vou ver se nós temos outra simulação aqui, tá bom? Até mais. Aí pessoal, mostrando para vocês aqui uma imagem 3D, né? Para vocês verem a dinâmica cardíaca, que coisa mais linda, né? Vocês estão vendo aqui, claro, a contração ventricular, já viram por dentro, agora estão vendo por fora. Veja aqui a contração atrial, não é? O enchimento atrial e a contração. Veja que eles são completamente antagônicos. Quando ele contrai aqui, ó, o coração está acabando de se encher. Quando contrai aqui, ele se enche lá, tá? Muito bonito isso aqui, né? Descendente anterior, né? Importante vocês estarem olhando aí as artérias coronárias, coronária direita, não é mesmo? E veja, vamos mostrar aqui voltar o coração, a parte posterior, para você ver aqui as veias pulmonares que trazem sangue arterial das artérias pulmonares, né? Enchendo o átrio esquerdo, né? Enchendo o átrio esquerdo, e esse átrio esquerdo então ele desloca esse sangue para dentro do ventrículo esquerdo, ok? Tá? Para aqui, então tem o átrio esquerdo com suas veias pulmonares, aqui as cavas, né? As veias pulmonares do lado esquerdo, né? E aqui também as duas outras veias pulmonares do lado direito, e desembocando aqui no átrio esquerdo, que faz com que esse sangue ele circule e desça para dentro da cavidade ventricular esquerda. Coisa linda, não é mesmo? Então, voltando para a direita, o sangue escoa então do átrio esquerdo para dentro do VE, contração isovolumétrica, injeção efetiva, vai para dentro da aorta, que é essa artéria maior aqui, que vocês estão vendo, que leva o sangue em última análise para o cérebro e para a região sistêmica, tá? Lindo demais, né? Olhando para a direita, um pouquinho mais para a direita, aqui, reparem aqui o ventrículo direito. Lembra que a região externo-costal ocupada por maioria aqui, nós colocarmos o paciente de frente, né? De frente, o ventrículo esquerdo fica a face pulmonar esquerda aqui, e todo o ventrículo direito nessa região. Aqui a artéria pulmonar, o tronco da artéria pulmonar, né? Depois a artéria pulmonar esquerda, a artéria pulmonar direita, os seus segmentos, né? Então aqui veia, aqui nós temos então o átrio direito, não é mesmo? Que as cavas chegam
por aqui, via cava superior, sangue venoso entrando aqui na região do ato direito, derramando durante o período diastólico ventricular no ventrículo direito e durante a contração isovolumétrica e fase ejetiva, terceira fase, esse sangue então é empurrado para a artéria pulmonar e vai diretamente para os pulmões, né? No caso aqui é ainda não representado, mas muito bonito aqui para nós fecharmos com chave de ouro, né? Esse representação esquemática para vocês aqui, tá? Do que realmente nós temos representado do coração. Veja veja a aorta ascendente, o tronco bracocefálico leva aqui através das artérias carótida comum, carótida esquerda, para o cérebro, e depois nós temos aqui a aorta descendente, que leva em última análise o sangue para todo o sistema, tá? Muito bonito, muito legal, tá bom? Fica por aqui a nossa aula virtual de hoje, e se Deus quiser nos permitir, no próximo semestre estaremos presencialmente, e que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos, amigos, tá? Fiquem com Deus.